A manhã de setembro me recebeu com aquele friozinho característico que entrava pela fresta da janela mal fechada. Um arrepio leve percorreu meus ombros, fazendo com que eu buscasse o velho raló de banho, já desgastado pelo tempo, mas ainda macio e aconchegante. O relógio marcava 6 horas da manhã, aquele momento em que nosso apartamento de 2 quartos no 5º andar de um prédio de concreto acordava junto comigo. Cuidando para não fazer barulho, deslizei até a cozinha, liguei a chaleira elétrica e suspirei ao ver, sobre a mesa, a xícara de chá da noite anterior, ainda pela metade. Vitor nunca deixava a louça suja antes. Essa era uma de suas qualidades que eu chegava a gabaritar para as amigas. Imagina, ele mesmo lava os pratos. Agora, porém, parecia que algo nele se desvanecia a cada dia, como se o tempo fosse apagando aos poucos o desenho de uma caneca de porcelana favorita. O mingau de aveia com leite, maçã e canela sempre foi sua paixão. 17 anos preparando a mesma receita, e ele devorava cada colherada como se fosse a primeira vez, com um entusiasmo que me fazia sorrir. "Ah lá, esse seu mingau é uma delícia", costumava dizer, piscando o olho. O sorriso veio sozinho enquanto eu mexia a mistura espessa com uma colher de pau. A porta do banheiro bateu, e Vitor entrou na cozinha, recém-barbeado, com os cabelos ainda úmidos e uma camisa azul escura que eu havia passado na noite anterior. Ele estava impecável, com um ar de seriedade que não combinava com seus 42 anos. "Bom dia", cumprimentei, colocando à sua frente o prato com o mingau fumegante. "Une", respondeu ele, dando uma olhada rápida no relógio. "Hoje tenho que sair mais cedo. Reunião com a direção." E já estava de olhos grudados na tela do celular, com um sorriso que não me era familiar. Antes, aquele sorriso era só meu. "O Artyom já acordou?", perguntou, engolindo algumas colheradas do mingau. Dei mais 5 minutos para ele. O último ano de escola estava pesado. "Tudo bem, vou indo." Levantou-se de repente como se uma mola o impulsionasse. Pegou a pasta que eu havia preparado na noite anterior e, atirando um "até logo" apressado, dirigiu-se para a porta. "Vitor", chamei, "você nem me deu um beijo." A porta se fechou. Ou não ouviu ou fingiu não ouvir. Sentei-me devagar na cadeira, olhando para o prato quase intocado. Isso nunca tinha acontecido antes. O jardim de infância número 15, chave de ouro, me recebeu com o burburinho das crianças e o cheiro de pães fresquinhos saindo da cozinha. 18 anos ali, e cada manhã ainda me dava aquela sensação de primeiro dia, uma mistura de nervosismo e alegria. "Alá, Semyonovna, o Mishinha Krotsov voltou hoje depois de ficar doente", avisou-me a auxiliar Tonieka, entregando-me o atestado médico. "Obrigada, Tonieka. E a nossa papinha de trigo sarraceno, como está hoje?" "Já está no fogo. A Maria Ivanovna colocou manteiga hoje." Em minha turma dos maiores, logo me vi cercada por mãozinhas que puxavam minha saia e vozes agudas contando novidades sem parar. Crianças são o melhor remédio para afugentar preocupações. Com elas, tudo mais desaparece. Durante a soneca, enquanto meus coelhinhos, esgotados de brincar no ar fresco do outono, respiravam tranquilos sob cobertores coloridos, ouvi uma batida discreta na porta. Galina Pavlovna, a diretora, fez um gesto para que eu a acompanhasse no corredor. "Semyonovna, quer um chá? Tenho uns doces da confeitaria Kolomenskaya. Minha filha trouxe." Seu escritório sempre me lembrava uma sala de estar aconchegante, não um ambiente institucional. Toalhas de crochê, plantas, um relógio de cuco antigo herdado da avó. "Você está um pouco pálida ultimamente", observou ela, servindo o chá em xícaras com detalhes dourados. "Tudo bem em casa?" Hesitei, mexendo o açúcar com uma colherzinha trabalhada. "Ah, está tudo normal, acho", comecei, surpresa ao ouvir minha voz tremular. 17 anos juntos, não é? Galina Pavlovna ajustou os óculos e me olhou por cima das lentes. "Sabe o que eu acho? O casamento é como as estações. Tem primavera com flores, verão com frutos, outono com colheita. Mas também há o inverno frio e rigoroso. O importante é lembrar que depois de qualquer inverno, a primavera sempre volta." E então as palavras saíram sozinhas, é que o Vitor mudou. Antes jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia, e agora ou ele chega tarde, ou sai correndo, ou fica olhando para o celular sem dizer nada. Ela sentiu compreensiva. "Quantos anos ele tem?" 42. Ah, suspirou, balançando a cabeça. Nessa idade, os homens passam por uma fase assim, uma espécie de eclipse. Buscam provar que ainda são jovens, que podem tudo. Meu falecido Pavel Nikolaevich também teve seus momentos. Comprou uma moto aos 45 anos, imagine. Já todo grisalho, e lá estava ele de jaqueta de couro, fazendo pose de roqueiro. Rimamos juntas e senti um alívio momentâneo. Talvez seja só uma fase então? E no trabalho, como estão as coisas?
Perguntou ela, oferecendo-me outro doce. Parece normal. Até ganhou um bônus recentemente. Aliás, comprou uns relógios caríssimos. Eu nunca gastaria tanto assim por capricho. Engasguei, sentindo um nó na garganta. Não se torture antes da hora, disse Galina Pavlovna, apertando minha mão com carinho. Homens são como crianças grandes, sempre precisando de atenção. Que tal comprar algo novo para você? Alguma coisa bonita que te faça bem. Agradeci com um sorriso. Era bom ter aquele apoio feminino, sem conselhos impossíveis ou perguntas invasivas. Só um chá quente e uma conversa de alma. À noite preparei a mesa com esmero. A torta favorita de Vitor, uma salada fresca, até abri uma garrafa de vinho pequena, guardada para uma ocasião especial. Vesti aquele vestido azul lavanda, o mesmo que usei na última formatura do jardim, que realçava meus olhos. Artyom levantou a sobrancelha ao ver a mesa posta, mas não disse nada, apenas resmungou algo compreensivo e levou seu prato para o quarto, junto com os livros. 9 horas. 10, 11. O celular permanecia mudo. Eu havia mandado uma mensagem às 8. Você vem logo? Uma marcação cinza. Não lido. Quase meia-noite e a chave girou na fechadura. Vitor entrou cambaleando levemente, não bêbado, mas com cheiro de álcool. Desculpa a demora, murmurou, tirando os sapatos. A reunião com os fornecedores se estendeu. A chefia mandou todo mundo ficar. Era um contrato importante. Eu liguei para você, falei baixo, sentindo o peito apertar. O celular descartou ele, e foi quando vi a tela do aparelho brilhar no bolso do casaco com uma notificação. Você nem avisou, Vitor. Estou cansado. Vamos deixar para depois. Vou tomar banho e dormir. Jogou o casaco sem cuidado na cadeira, antes, sempre o pendurava no cabide. Algo caiu do bolso e rolou pelo chão, brilhando sob a luz. Era uma caixa de perfume. Chanel. Caríssimo. Fiquei parada, segurando a embalagem preta e dourada, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Vitor apareceu na porta, imóvel ao me ver com a caixa na mão. Vitor, o que é isso? Perguntei, surpresa com a calma da minha própria voz. Ah, é para Lyudmila Sergeyevna. Era o aniversário dela, respondeu, evitando meu olhar. Um presente bem caro para uma colega de trabalho. Olhei fixamente para a etiqueta com preço. 8.000. Com esse dinheiro, daria para comprar as botas de inverno do Artyom. Fizemos uma vaquinha no departamento, justificou-se rápido. Não fui eu quem pagou sozinho. Algo na explicação dele não fecharam. A entonação soava falsa, forçada, como a de um ator ruim. Em 17 anos juntos, eu havia aprendido cada nuance da voz dele, desde o constrangimento sincero até a indignação fingida. Aquilo era mentira. Uma mentira desajeitada, pouco convincente. Precisa de ajuda com o jantar? Perguntou ele de repente, como se tentasse mudar de assunto. Não precisa. Já arrumei tudo. Minha voz soou distante, como se não fosse minha. Ele assentiu e desapareceu no banheiro. O barulho da água misturou-se ao meu coração, que parecia bater na garganta. Naquela noite fiquei acordada por horas, ouvindo a respiração ritmada do marido. Antes aquele som me acalmava, me dava uma sensação de proteção. Agora cada inspiração e expiração dele ecoava nos meus tempos como um pulso ansioso. Revirei na memória os últimos meses como folhas de um álbum antigo. Lá estava Vitor chegando tarde do trabalho, 1, 2, 3 vezes. Um novo perfume mais forte do que o de costume. Um corte de cabelo diferente, camisas da moda, academia aos fins de semana. O celular que nunca mais ficava sozinho na mesa. O dinheiro que sumia sem explicação, antes guardávamos para as férias, agora nem falávamos mais em finanças. Talvez seja só uma crise da meia-idade, tentei me convencer. Talvez o presente para a colega seja mesmo inocente. Afinal, não havia provas. Mas o sono não vinha, e os pensamentos se embaralhavam. Na penumbra, observei o perfil familiar do meu marido, que conhecia até a última linha. Como era possível desamar em poucos meses alguém com quem se havia vivido quase 2 décadas? Como apagar, de uma hora para outra, anos de vida em comum, um filho, milhares de noites, alegrias e tristezas compartilhadas? Estendi a mão e toquei levemente o ombro dele, como se pudesse encontrar uma resposta naqueles músculos conhecidos. Vitor se mexeu e murmurou algo no sono. Um nome que não era o meu. Algo dentro de mim se partiu, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Afastei-me silenciosamente para a beirada da cama, abracei o travesseiro e fechei os olhos, tentando abafar a dor que crescia. Em algum canto do apartamento, o tic-tac do relógio marcava os minutos da noite que se esvaía. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Um novo dia se aproximava, e com ele a certeza de que algo na minha vida havia mudado para sempre.
Outubro em Colônia sempre teve um encanto especial, dourado cortante com um ar transparente e o cheiro de folhas secas. Em dias assim, dá vontade de se enrolar em um chale quente e vagar pelas ruas antigas, admirando as cúpulas das igrejas e as copas avermelhadas das árvores. A manhã de domingo amanheceu clara, mas já com o frescor do outono. Vitor saiu cedo para verificar o carro, embora na véspera tivesse jurado que tudo estava em ordem com sua joia. Artyom se trancou nos livros, afinal, era o ano do vestibular, não havia tempo para passeios. E eu, pela primeira vez em semanas, tive um tempo só para mim. Um luxo raro nos dias úteis quando a vida parece uma corrida sem fim. Casa, trabalho, mercado, casa. Vou dar um pulo na sua avó, avisei Artyom, que com o rosto concentrado, resolvia problemas de geometria. Faz tempo que não a vemos, respondeu ele, esfregando os olhos cansados. Dá um abraço na vovó por mim. E se ela fizer panquecas, traz umas para mim. Tá bom. Sorri. Maria Ivanovna realmente tinha o dom de nos mimar com suas panquecas fofas e crocantes, feitas em uma frigideira especial, comprada ainda nos tempos soviéticos. Ela jurava que o segredo estava naquela panela. A casa da sogra ficava no mesmo prédio, no segundo bloco. Quando Vitor e eu nos casamos, ela propôs trocar sua grande apartamento para que morássemos perto, mas não uns em cima dos outros. Na época a ideia não nos pareceu das melhores. Que jovem casal gostaria de viver ao lado da sogra? Mas agora eu entendia quão sábia tinha sido aquela decisão. Maria Ivanovna nunca se intrometia sem ser chamada, mas estava sempre por perto quando precisávamos. Alô, Tcheca? A sogra abriu a porta como se estivesse me esperando. Como você está? Acabei de preparar a massa. Entre, entre. Sua cozinha pequena, cheia de vasos de gerânios, exalava um aroma doce de baunilha e leite coalhado. Sobre a mesa já estava posta a vasilha de geleia, a manteiga em uma travessa de porcelana e o conjunto de xícaras favorito, com flores azuis na borda. Sente-se, vou esquentar o chá, disse ela, manobrando com destreza a espátula sobre as panquecas chiando na frigideira. Como estão os meus homens? Vitya saiu correndo desde cedo, e eu queria oferecer um caldinho para ele. Foi verificar o carro, respondi, observando seus movimentos precisos. Artyom está enterrado nos livros. Vai passar nos exames, não se preocupe. Claro que vai, concordou ela com um aceno firme. Tenha sua paciência e a esperteza do pai. E acrescentou depois de uma pausa, só espero que não herde o caráter dele. Calou-se de repente, mas já era tarde. As palavras ficaram suspensas no ar. Olhei para ela intrigada. O que você quer dizer? Maria Ivanovna suspirou fundo, tirou outra leva de panquecas da frigideira e sentou-se à minha frente. Suas mãos cansadas com veias saltadas se entrelaçaram nervosas. Sabe, Aloxa, sempre me orgulhei do meu filho. Na nossa família ele era considerado o mais decente. Não bebia, não saía por aí, valorizava a família. Mas então, hesitou procurando as palavras. Não sei se devo te contar. Conte, pedi baixinho. Senti algo se apertar dentro de mim, como um nó que não se desata. Na semana passada vi ele no Chaika. Sabe aquele café novo na margem do rio? Com uma mulher, jovem, cabelo tingido, saltos que davam para cobrir minha mão. Balançou a cabeça, desolada. Estavam de mãos dadas e depois, se beijaram. Aloxa, eu já desconfiava de algo parecido, mas suas palavras foram como um choque. Uma dor latejante invadiu minhas têmporas e a boca secou. Tem certeza de que era o Vitor? Minha filha, eu não reconheceria meu próprio filho? Seus olhos desbotados brilhavam com lágrimas. Quis me aproximar, mas depois pensei, para que humilhá-lo? Virei as costas e fui embora. Maria Ivanovna serviu-me chá e empurrou o prato de panquecas na minha direção. Mas a comida não descia. Diante dos meus olhos formava-se a cena, Vitor com aquela mulher pintada, sua mão na curva da cintura dela, um gesto que até pouco tempo atrás, era só meu. E agora? Perguntei, perdida, olhando para a sogra. Agora você precisa decidir o que fazer, disse ela, cobrindo minha mão com a sua, quente e áspera. Só não se apresse, minha filha. Homens são como crianças, brincam sem ver que estão perdendo tudo o que importa. Depois se arrependem, mas aí já é tarde. Tenho medo de que ele já tenha decidido tudo, sussurrei. Nos últimos 2 meses é como se tivesse trocado de pessoa. Dá menos dinheiro para casa, chega cada vez mais tarde. E na semana passada, encontrei na jaqueta dele a caixa de um perfume caro. Ele disse que foi uma vaquinha do departamento para o aniversário de uma colega. Maria Ivanovna apenas balançou a cabeça. Meu pai, que Deus o tenha, também teve seus desvarios. Deixou minha mãe quando eu tinha 12 anos, foi morar com uma balconista da cantina onde trabalhava.
Achava que tinha encontrado a felicidade, mas 3 anos depois voltou, envelhecido, doente, tendo perdido tudo. Minha mãe o perdoou, o aceitou de volta. Eu não. Guardei rancor até o dia da morte dele. Calou-se, olhando através da cortina de renda. No canto, o velho relógio de cuco marcava o tempo. E eu, de repente, notei como os olhos dela se pareciam com os de Vitor, o mesmo cinza com rugas finas nos cantos. Só que no olhar, havia uma sabedoria que faltava tanto agora ao seu filho. Seja qual for a sua decisão, estarei do seu lado, finalmente disse ela com voz firme, mas carinhosa. Você é como uma filha para mim, Alina. E sempre será, aconteça o que acontecer. As palavras arderam nos meus olhos, e apertei sua mão com gratidão, tentando esboçar um sorriso. Os blini da sua avó são mágicos mesmo. Até as piores dores eles conseguem adocicar. Ao chegar em casa, Artyom me recebeu com o rosto feio, os olhos preocupados. Mãe, o papai ligou. Disse que vai se atrasar até a noite, que teve problema com uma carga. Era domingo, e não consegui segurar um riso amargo. Bom, então vamos almoçar sem ele. A vovó mandou uns blini para você. Sentamos à mesa da cozinha, e enquanto ele comia, eu o observava às escondidas. Quando foi que ele cresceu tanto? Já não era mais um menino, ombros largos, queixo firme, olhar sério. E os olhos, iguais aos do pai e da avó, cinzentos, atentos. Mãe, ele empurrou o prato de repente. Tá acontecendo alguma coisa com o papai? Tá. A resposta saiu antes que eu pudesse pensar. Ele franziu a testa como um adulto. Por que pergunta com outra pergunta? Desculpa. Por que você acha isso? Não sou cego, mãe. O papai vive no telefone, chega tarde, quase não fala com você. E ontem ele hesitou. Ontem eu vi ele tirando dinheiro da nossa lata de economias. Aquela do nosso fundo para a praia. Foi como se alguém me tivesse dado um soco no estômago. A lata? Aquela que a gente enche desde fevereiro? Tenho certeza. Ele achou que eu estava dormindo, mas eu tinha ido ao banheiro. A porta do quarto de você estava entreaberta. Ele pegou a lata debaixo da cama e passou o dinheiro para a carteira. Fechei os olhos, cobrindo o rosto com as mãos. Não queria que meu filho visse o desespero que devia estar estampado neles. Mãe, vocês estão com problemas? Sua voz tremia de preocupação genuína. Ele não tá te machucando, tá? Não, meu amor, claro que não. Respondi rápido, enxugando os olhos. É só coisas de adulto. Acho que ele precisava muito desse dinheiro. Vou conversar com ele. Artyom me olhou desconfiado. Com seus 16 anos, já entendia que algo na nossa família não estava certo. Victor chegou tarde da noite. Cheirava a perfume desconhecido e álcool caro. Eu estava na cozinha, catando arroz para a sopa do dia seguinte, um hábito antigo, herdado da minha mãe. Tem janta na geladeira, falei sem levantar os olhos. Não tô com fome. Passou por mim, mas notei como esbarrou na cadeira, levemente cambaleante. Vitia, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Parou, encostando-se no batente da porta. Sobre dinheiro. Você parou de contribuir com as despesas da casa. E tirou dinheiro da nossa lata de economias. Aquela da viagem. Seu rosto tremeu por um segundo. Por um instante pensei que ele tivesse se envergonhado. Mas passou rápido. Tá me vigiando? A voz saía acusadora. Tirei sim. Tive um problema no trabalho. Precisava ajudar um colega. Devolvo com o próximo salário. Eram quase 30 mil, Vitia. Falei que devolvo. Ele elevou o tom, e eu me encolhi sem querer. Nunca tinha falado comigo daquele jeito. Respirei fundo, contando os grãos de arroz entre os dedos. 1, 2, 3. Vamos jantar juntos. Fiz sua zapiecanca de cogumelos favorita. Já disse que não tô com fome. Fechou-se no banheiro, e logo veio o barulho da água. E uma voz abafada. Ele falava ao telefone de novo, como sempre ultimamente. Aproximei-me da porta como se estivesse em transe. Entre o ruído do chuveiro ouvi fragmentos. Não posso agora, amanhã depois do trabalho. Tô com saudade. Depois um riso baixo, íntimo, daquele tipo que se reserva para alguém especial. Recuei em silêncio, sentindo uma mão gelada apertar meu coração. Tudo aquilo parecia irreal, como se estivesse acontecendo com outra pessoa, uma daquelas mulheres de novelas ou filmes melodramáticos. Na cama, alisei os lençóis com movimentos mecânicos, ajustei os travesseiros. Na mesa de cabeceira do lado de Victor estava nossa foto de casamento em uma moldura simples de madeira. Tão jovens, tão felizes. Seu braço na minha cintura, meu olhar confiante voltado para ele. Lembrei-me das palavras da sogra sobre o pai dela, que tinha ido embora com uma balconista e depois voltado. Será que o mesmo poderia acontecer conosco?
Será que 17 anos de casamento podiam desmoronar como um castelo de cartas ao primeiro sopro de vento? Victor entrou no quarto, ainda úmido do banho, com o ralo do chuveiro pingando nos cabelos. Eu estava deitada de costas, fingindo que já adormecia. Alina, você tá dormindo? Perguntou, deitando-se ao meu lado. Quase. Senti sua mão no meu quadril. Talvez, começou, e eu soube imediatamente o que ele queria. Pela primeira vez em semanas. Desculpa, tô muito cansada hoje. Outra hora pode ser? Afastei-me puxando o cobertor até o queixo. Ele suspirou e virou-se para o outro lado. Entre nós, na cama, abriu-se um espaço de alguns centímetros. Uma pequena fenda que a cada dia se transformava em um abismo. Na escuridão, olhei para suas costas e me lembrei dos olhos da sogra. Sábios, compreensivos, olhos de mãe que sabe que o filho se perdeu, mas não tem como impedi-lo. E foi então que entendi, não importava o que viria pela frente, eu não estava sozinha. Tinha Artyom, tinha Maria Ivanovna, tinha colegas que me respeitavam. A vida não acabava só porque o chão parecia se abrir debaixo dos pés. Apenas começava algo novo, talvez mais difícil, mas que seria meu. O caminho até o shopping Kolomensky levava uns 20 minutos a pé, em ritmo tranquilo. A cidade se preparava para o inverno. Zeladores varriam as últimas folhas secas das calçadas. Nas vitrines já piscavam enfeites natalinos, embora faltasse mais de um mês para as festas. Da padaria na esquina, escapava o cheiro quente de pão recém-saído do forno. Percebi pela primeira vez em muito tempo que estava caminhando sozinha, sem pressa, sem destino urgente. Normalmente os sábados eram uma correria. Supermercado, roupas para lavar, limpeza, contas para pagar. Mas naquele dia, o shopping me recebeu com sua agitação habitual. Casais com crianças, adolescentes entre as sessões de eletrônicos, idosos examinando preços nos corredores de alimentos. Passei pelas vitrines iluminadas, mentalmente listando o que precisava comprar. Carne moída para os almôndegas, verduras frescas, creme de leite, algo para acompanhar o chá. Foi então que os vi. Vitia estava inclinado sobre a vitrine de uma joalheria, e ao seu lado, uma mulher de cabelos ruivos vibrantes. Ela falava animadamente, a mão apoiada em seu ombro, um gesto próximo demais para uma simples colega de trabalho, íntimo demais para um relacionamento profissional. Fiquei paralisada atrás de uma coluna, sentindo o coração bater descompassado, como se quisesse escapar pela garganta. Era estranho me esconder ali, no meio da minha própria cidade, como uma criminosa temendo ser reconhecida pelo próprio marido. A vendedora retirou algo da vitrine. Sob a luz brilhante, uma joia cintilou. A mulher bateu palmas entusiasmada e então ela o abraçou com ímpeto e o beijou nos lábios, bem ali no meio do salão, diante de dezenas de pessoas. E ele respondeu. Respondeu como se eu não existisse, como se nossos 17 anos juntos, nosso filho esperando por ele em casa, não tivessem nenhum peso. Foi como se o mundo inteiro tivesse se calado de repente. Ao meu redor, as pessoas continuavam a passar, a música ambiente tocava, crianças riam em algum lugar, mas tudo chegava até mim abafado, como através de uma camada espessa de água. A visão escureceu por um instante, e eu me agarrei a um cabide de roupas para não cair. A vendedora embrulhava a compra. Vitia pagou com o cartão, aquele mesmo cartão de salário com o qual sempre tirava dinheiro para as despesas da família. Eles se viraram na minha direção. Instintivamente me esquivei atrás dos cabides, encolhendo-me, tentando me tornar invisível. Foi só dali, do meu esconderijo improvisado, que consegui observá-la direito. Era jovem, uns 30 anos no máximo. Chamativa, elegante, com um corpo esguio realçado por um vestido caro. Nos pés, sapatos de salto altíssimo. Maquiagem impecável, unhas feitas, cabelo arrumado, tudo gritava cuidado meticuloso e dinheiro gasto sem economia. Passaram a poucos metros de mim, rindo, absortos um no outro. A mão dela repousava em seu braço com um gesto possessivo, como se dissesse, este homem é meu. E ele parecia feliz, de um jeito que eu não via há muito, muito tempo. Quando desapareceram entre os outros clientes, finalmente consegui respirar. Minhas mãos tremiam, e uma dor latejante martelava as têmporas. Precisava sair dali, urgentemente. Não me lembro como cheguei em casa. Na memória só fragmentos, os prédios cinzentos do conjunto habitacional, o farfalhar das folhas secas sob os pés, o vento cortante que de repente substituiu o sol ameno da tarde. Ou será que o frio vinha de dentro? Em casa, a primeira coisa que fiz foi olhar o relógio. 3:30. Artyom ainda não tinha voltado. Bom, não queria que me visse assim, com os olhos inchados, as mãos trêmulas. Tirei o casaco mecanicamente, deixei os sapatos na entrada e fui até o banheiro.
Ao me olhar no espelho, não reconheci a mulher que me encarava. Rosto abatido, olhar apagado, rugas finas que jurava não ter notado antes. A pessoa ali parecia envelhecida, perdida. Reage, disse a mim mesma, firme. Você é forte. Tem um filho, um trabalho, autoestima. O que quer que aconteça, você vai superar. Na sala, abri a caixa de madeira onde guardava nossas fotos de casamento e pequenas lembranças preciosas. Uma flor seca do meu buquê, o primeiro cartão que Vitia me deu, a pulseirinha que Artyom havia feito para mim na pré-escola. 17 anos de história cabiam naquela caixinha de madeira. Uma onda de dor me atingiu com tanta força que faltou ar. Não era assim que eu havia imaginado minha vida. Não era desse jeito que sonhara ao me casar com aquele que pensei ser o único, o seguro, o eterno. Mas a autocomiseração era um luxo que não podia me dar. Fechei a caixa com decisão, guardei-a no lugar e voltei para a cozinha. Liguei a chaleira, tirei os ingredientes que afinal, havia comprado no mercadinho perto de casa no caminho. Almôndegas. Certo, Artyom adorava almôndegas. Precisava fazer o jantar. Precisava seguir em frente. Enquanto picava a cebola para o recheio, pensava no que diria a Vitia quando ele chegasse. Um mês atrás teria feito um escândalo. Uma semana atrás, choraria, implorando por explicações. Mas agora só havia uma fria determinação dentro de mim. Sem gritos. Sem lágrimas. Uma conversa entre adultos. A maçaneta da porta girou por volta das 5 da tarde. Eu havia acabado de preparar o jantar e colocava a mesa. Um gesto automático, aperfeiçoado por anos de rotina familiar. Artyom já estava em casa em seu quarto, se preparando para a prova do dia seguinte. Estou em casa, anunciou a voz de Vitia no corredor. Sequei as mãos na toalha e fui até ele. Ele tirava os sapatos, evitando meu olhar, como se pressentisse a dor que eu não havia dito em voz alta. Oi? Respondi seca. Conseguiu a peça? Perguntou, fingindo normalidade. Sim, está tudo certo. Ele se endireitou, e foi então que notei em sua mão um pequeno saco com o logotipo da joalheria. O mesmo que eu tinha visto horas antes. O que é isso? Perguntei, apontando para a sacola. Vitia estremeceu e, apressado, enfiou o pacote no bolso do casaco. São presilhas. Perdi as antigas, resolvi comprar umas novas. Presilhas? Minha sobrancelha se arqueou sozinha. Você nunca usou presilhas, Vitia. Ele hesitou, claramente despreparado para aquele questionamento. Temos um evento da empresa logo. Preciso estar apresentável. Olhei para ele, para aquele rosto tão familiar que, de repente, parecia estranho com aquela nova habilidade de mentir sem pestanejar. Vamos para a cozinha, disse baixinho. Precisamos conversar. A surpresa maior foi a calma com que pronunciei aquelas palavras. Eu mesma me admirando por não ter gritado, não ter quebrado nada. Alá, é difícil explicar, disse ele, passando a mão pelos cabelos já rarefeitos. Ela é jovem, alegre. Com ela me sinto outra pessoa. Entendi demais. Uma história clássica, homem com mais de 40, insatisfeito com a própria vida, buscando na ilusão de uma mulher mais nova a confirmação de uma masculinidade que julga perdida. Banal até a náusea. Vocês estão juntos há 6 meses? Perguntei, montando mentalmente as peças daquele quebra-cabeça sujo. Ele assentiu vago. Primeiro foram só conversas no escritório, depois almoços, depois. Ele se interrompeu, provavelmente percebendo que me contar os detalhes da traição seria uma crueldade desnecessária. E agora? Olhei fundo em seus olhos. Você planeja nos deixar? Ir embora com ela, abandonar eu e o Artyom? Não. Ele se sobressaltou com tanta força que quase derrubou a xícara. Quer dizer, não sei, Alá. Estou confuso. Tudo entre nós virou rotina. Você está sempre ocupada com o trabalho, com o Artyom, com a casa. Não sobra tempo para mim. A indignação explodiu dentro de mim com força renovada. Então a culpa é minha? Minha voz tremia, mas não de choro e sim de raiva contida. Eu, que por 17 anos lavei suas meias, cozinhei seu borscht favorito, criei seu filho. Eu que... Não estou dizendo que você tem culpa. Ele se apressou em interromper. Só que nos tornamos estranhos, Alá. Quando foi a última vez que realmente conversamos? Que saímos só os dois? Quando foi a última vez que você se interessou pelos meus problemas? Ou que eu compartilhei eles com você? Você se fechou, Vitia, rebati. Você começou a se afastar. Pensei que fosse cansaço, estresse no trabalho. Mas não. Era ela. Ele calou. Do lado de fora, a noite começava a cair. A lâmpada sobre a mesa projetava sombras duras em seu rosto abatido. O tic-tac do relógio da cozinha marcava os segundos daquele diálogo torturante, como se o tempo mesmo quisesse registrar cada palavra, cada ferida.
Eu te dou o divórcio, se é isso que você quer, soltei, finalmente. Ele levantou os olhos para mim, perdidos, quase assustados. Divórcio? Sério? E o Artyom? Você achava que íamos viver em 3? Ou em 4, contando com a sua, Oshana? Quase cuspi o nome. Não, claro que não, engoliu em seco. Alá, eu não quero me divorciar. Não quero perder minha família. Mas também não planeja abrir mão dela, não é? Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Quer sentar em 2 cavalos, Vitya. Com ela a paixão e a emoção, comigo a estabilidade e o filho. Isso não é justo. E o que eu estou fazendo é justo. Cortou ele. Mentir para mim, gastar o dinheiro da família com outra mulher, olhar nos meus olhos e inventar histórias sobre peças de carro e eventos da empresa? O silêncio pesou entre nós. Na sala ao lado, a música tocava baixo. Artyom estava em seu quarto, alheio ao fato de que, naquele exato momento, o futuro da nossa família era decidido entre 4 paredes. Vou terminar com ela, disse Vitya de repente. Juro. Olhei para ele com desconfiança. É sério, insistiu, pegando minha mão. Alá, me embolei tudo, cometi besteiras. Mas não quero perder você e o Artyom. Vocês são minha família de verdade. Oshana, é como uma doença, uma obsessão. Mas vou superar. Prometo. Eu queria acreditar nele. Apesar da dor, da humilhação, da sensação de ter sido traída, alguma coisa dentro de mim ainda teimava em acender uma pequena esperança. Talvez fosse possível consertar tudo. Voltar atrás. Recuperar o que tínhamos sido. Como posso confiar em você? Perguntei, depois de tantas semanas de mentiras. Mitesh apertou minha mão com mais força. Vou chegar em casa na hora. Vou entregar todo o meu salário. Pode olhar meu celular. Vou provar que mereço sua confiança. Fiquei calada, observando nossos dedos entrelaçados. Aquela mão que já me dera tanta segurança, agora era só mais uma incógnita. Uma promessa frágil. Pelo Artyom, murmurou ele. Ele está no último ano. Logo vai prestar vestibular. Não vamos estragar tudo para ele agora. Ele tinha razão. A ideia de arrastar nosso filho para o meio de um divórcio era insuportável. Artyom precisava de nós dois. De estabilidade. De um futuro que não fosse abalado por nossas falhas. Está bem, soltei, depois de uma pausa longa. Vou te dar uma chance. Mas escute bem, Vitya, esta é a última. Um único encontro com ela, uma única mentira, e eu peço o divórcio. E não vou ter piedade. Entendi, levou minha mão aos lábios e a beijou. Obrigado, Alá. Vou consertar tudo. Prometo. Assenti, retirando a mão com delicadeza. O peito doía, mas lá no fundo, bem no fundo, uma centelha minúscula ainda tremeluzia. Seria mesmo só um eclipse passageiro? Ele voltaria a ser o Vitya que eu havia amado um dia? Vou chamar o Artyom. Levantei-me. O jantar está esfriando. Ele assentiu grato, e por um instante vi algo como alívio em seu olhar. Pelo menos hoje eu não havia feito um escândalo. Hoje eu me mantivera firme. Mas meu coração sabia, o mais difícil ainda estava por vir. As primeiras neves caíram em Colônia em meados de dezembro, fofas, cintilantes ao sol, transformando a rotina cinzenta em um quadro de conto de fadas. Crianças faziam bonecos de neve no pátio. Pelas janelas entreabertas, escutavam-se melodias natalinas, e as vitrines das lojas brilhavam com guirlandas coloridas. No jardim de infância onde eu trabalhava, os pequenos colavam os narizinhos nas vidraças todas as manhãs, maravilhando-se com os galhos cobertos de branco. Minha turma se preparava para a festa de Ano Novo. Ensaiávamos canções, confeccionávamos fantasias, enfeitávamos a sala com flocos de papel. Aqueles preparativos me distraíam dos pensamentos pesados, permitindo, mesmo que por breves momentos, esquecer o que acontecia em casa. Desde aquele sábado em Kolomenskoye, 3 semanas haviam passado. Vitya de fato começou a chegar em casa pontualmente. Parou de inventar desculpas para ficar até tarde no trabalho. Até tentou se envolver mais nas tarefas domésticas. Consertou uma prateleira, ajudou Artyom com matemática. Esforçava-se para ser atencioso, perguntava pelo meu dia, trazia pequenos presentes, doces, flores. Mas algo havia mudado entre nós. Um abismo invisível. Eu flagrava com o olhar distante, quando achava que não observava. Notava como ele verificava o celular às escondidas, saindo para o banheiro ou para a varanda. E toda vez que dizia eu te amo, eu procurava nos seus olhos a confirmação daquelas palavras, e não encontrava. Será que 17 anos de casamento podiam ser apagados em alguns meses? Será que sentimentos que pareciam inquebrantáveis podiam desmoronar como um castelo de cartas?
Na última semana antes das festas de fim de ano, entrei no banco para verificar nossa conta conjunta, aquela onde guardávamos dinheiro para despesas maiores. Neste ano, planejávamos contratar um professor particular para Artyom. Na primavera, ele enfrentaria os exames finais e sonhava em entrar em uma universidade técnica de Moscou. A atendente sorriu, amável. Em que posso ajudar? Gostaria de saber o saldo do cartão. Entreguei a ela o cartão e meu passaporte. Ela conferiu os dados, digitou algo no computador e me estendeu um comprovante. Aqui está. Saldo atual e extrato dos últimos 3 meses. Peguei o papel e já ia me virar para sair quando os números saltaram aos meus olhos. Em vez dos 150 mil rublos que deveriam estar lá, havia apenas 28 mil. Desculpe, deve haver um engano, disse, a voz subitamente rouca. Voltei ao balcão, a voz trêmula. Deveria haver um valor muito maior na conta. A atendente olhou novamente para a tela, balançou a cabeça. Não, está tudo correto. Veja aqui, 28.350 rublos. Mas onde estava o resto? Senti o chão se abrir sob meus pés. Aqueles 150 mil rublos eram nossas economias, cada copeque guardado com esforço para as aulas particulares de Artyom. A moça, percebendo meu desespero, deslizou o extrato na minha direção. Todas as operações estão aqui. Dê uma olhada. Folheei o papel com dedos trêmulos. Nos últimos 3 meses, 4 saques grandes haviam reduzido nossa conta em quase 120 mil rublos. O último, de 28 mil, fora feito há apenas uma semana, em um caixa eletrônico perto do trabalho de Victor. Obrigada, murmurei, as palavras saíram secas. Sai do banco com as pernas pesadas, como se carregassem chumbo. Do lado de fora, flocos de neve dançavam no ar, enquanto transeuntes passavam apressados, abraçados a embrulhos de presente. Algum lugar, uma música natalina ecoava. Na floresta nasceu um pinheirinho. Eu, porém, permanecia imóvel, encostada na parede gelada, tentando absorver aquele golpe. 120 mil. Todas as nossas economias para o futuro de Artyom. Victor chegou do trabalho às 6, como sempre nos últimos tempos. Tirou o casaco, lavou as mãos e entrou na cozinha, onde eu preparava o jantar. Uma noite de inverno comum em uma família comum. Só que o ar estava carregado, quase palpável. Oi, cumprimentou, beijando minha bochecha. Como foi o dia? Normal, respondi seca. Afastei-me. Hoje estive no banco. Ele tenso por um segundo, tão rápido que quase não percebi. Mas vi, o sorriso congelou, um lampejo de medo cruzou seus olhos. Por quê? Perguntou, forçando um tom casual. Queria verificar quanto já tínhamos guardado para as aulas de Artyom. Coloquei o extrato sobre a mesa. Ele olhava para o papel como se fosse a primeira vez que o via. Estranho, deve ser algum erro do sistema. Não minta, a raiva fervia dentro de mim. Você sacou esse dinheiro. Para quê, Victor? O que fez com o dinheiro que era para o futuro do nosso filho? Ele deixou escapar um suspiro, evitando meu olhar. Alca, eu tinha dívidas urgentes. Ia devolver tudo com o próximo salário. Que dívidas? Com quem? Cruzei os braços. E não venha me dizer que foi necessidade do trabalho ou que ajudou um colega. Victor permaneceu calado, os lábios pressionados em uma linha fina. Foi para ela? Perguntei direto. Para Oksana. Ele se levantou da cadeira com tanta força que ela tombou. Chega de interrogatório. Gritou. Sim, gastei esse dinheiro. Sim, parte foi para Oksana. Aluguei um quarto para ela perto do trabalho dela. Custa 18 mil por mês. Fiquei paralisada. Não eram apenas presentes, perfumes, jantares. Ele manteve outra mulher. Tudo era muito mais sério do que eu imaginava. Então suas promessas não valem nada, falei baixo. Jurou que terminaria com ela, mas continuou. Mentindo. Gastando nosso dinheiro. Eu tentei. Explodiu. Mas é difícil, Alca. Estou apegado a ela. Ela é jovem, alegre, fácil de lidar. E eu? Interrompi. A mulher que por 17 anos aguentou suas birras, criou seu filho, manteve sua casa limpa e aconchegante? Isso é difícil para você? Você não entende, retrucou, irritado. Você está presa às suas rotinas. Casa, trabalho, Artyom. Eu quero viver, aproveitar a vida. À custa do futuro do nosso filho, encarei-o. Como vai explicar para Artyom que não há dinheiro para o professor particular? Que seu pai gastou tudo com a amante? Não ouse envolver o Artyom nisso. Ele avançou na minha direção, e algo em seus olhos me fez recuar. Vou arrumar o dinheiro para o professor. Pegarei um empréstimo, pedirei a amigos, mas o estudo dele não será prejudicado. Minha voz soava estranha, carregada de amargura. Enquanto isso, Oksana continuará morando no apartamento que você paga. Com meu dinheiro. Chega!
Ele bateu com o punho na mesa, fazendo as louças saltarem. Você me enche com suas desconfianças, seu ciúme doentio. Não dá para conversar normalmente? Já conversamos, Victor. E você prometeu parar, mas mentiu. Todo esse tempo você mentiu. Seu rosto se contorceu de raiva. Ele deu um passo à frente, agarrou meus ombros e me sacudiu. Menti porque sabia que você faria isso. Cuspiu. Não consegue aceitar que eu seja feliz com outra mulher. Não consegue admitir que mudei. Me solta, exigi. Está me machucando. Em vez de obedecer, seus dedos afundaram mais em minha pele. E você acha que não me dói viver com uma mulher que virou um cão de guarda? Que só sabe desconfiar e acusar. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu com força. Artyom parou no batente, os olhos arregalados ao ver o pai me segurando pelos braços. Papai, o que está fazendo? Solta ela. Victor me soltou de repente, como se tivesse levado um choque. Seu rosto era uma máscara de confusão, como se ele mesmo não soubesse o que acabará de acontecer. Artyom, está tudo bem. Tentei acalmá-lo. Só estávamos conversando. Conversando? Ele se colocou entre nós, olhando para o pai com uma mistura de incredulidade e fúria. Você levantou a mão para a mamãe? Não levantei a mão. Victor se defendeu. Só estávamos discutindo com emoção. Eu ouvi tudo. Artyom falou baixo, mas cada palavra era uma faca. Sobre o dinheiro do professor. Sobre sua outra mulher. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Olhei para meu filho pálido com os lábios apertados, de repente tão adulto naquele instante. Por 17 anos, Victor e eu tentamos protegê-lo, criar um lar de amor e apoio. E agora ele estava ali, como um muro entre nós, com os olhos cheios de decepção. Filho, não é o que você está pensando, Victor começou. E o que eu devo pensar? Artyom o interrompeu. Você traiu a mamãe, gastou nosso dinheiro com essa mulher, e agora? Não terminou a frase. Apenas balançou a cabeça, como se as palavras fossem pesadas demais. Relações de adultos são mais complicadas do que parecem, Victor tentou explicar. As pessoas mudam, os sentimentos mudam. Papai, Artyom falou devagar, cada sílaba medida. Se você não ama mais a mamãe, tudo bem. Mas mentir, se esconder, gastar o dinheiro que era para minha educação. Isso é covardia. Victor estremeceu, como se tivesse levado um tapa. Você não entende, murmurou. Não, você é que não entende, Artyom retrucou firme. Sabe de uma coisa? Não preciso de professor nenhum. Vou me preparar sozinho para os exames. Não quero dinheiro ganho dessa forma. Virou as costas e saiu. Ouvimos a porta do quarto bater. Satisfeita? Perguntei a Victor, esfregando os ombros, onde suas marcas certamente ficariam. Agora até nosso filho sabe que tipo de pessoa você é. Ele olhava para o vazio perdido. Não queria que fosse assim. Juro, Alka, não queria magoar vocês. Virei-me para o fogão, onde o jantar queimava. Ninguém mais teria fome naquela noite. Vá embora, Victor. Simplesmente vá. Para onde? Perguntou, desorientado. Para onde quiser. Para Okizana, para seus amigos, para a casa da sua mãe. Não me importa. Não aguento mais assim. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois, baixinho. Você está falando sério? Está me expulsando. Sim, respondi, com a voz mais firme do que me sentia. Desliguei o fogão e me virei para ele. Nosso casamento acabou, Victor. Você mesmo destruiu. Ele me olhou longo tempo, como se me visse pela primeira vez. Depois assentiu lentamente e saiu da cozinha. Minutos depois, ouviu juntar algumas coisas no quarto. Em seguida, o estalo da porta da frente. O silêncio que se abateu sobre o apartamento era ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado de respirar. Foi só no final de janeiro, quando o frio congelou a cidade e a neve rangia sob os pés, que encontrei forças para conversar com Artyom sobre o que acontecia em nossa família. Estávamos na cozinha, tomando chá com limão, remédio caseiro contra o resfriado que nos atingira a ambos. Mãe, disse Artyom, girando a xícara entre as mãos, eu queria perguntar a tempo. Você e papai vão se divorciar? Assenti. Sim. Já consultei um advogado. Vou entrar com o pedido na próxima semana. Ele ficou em silêncio, processando a informação. E onde o papai está morando agora? Com ela? Não sei, respondi com honestidade. Ele pegou suas coisas quando você estava na escola. Disse que alugaria um apartamento, mas não tenho certeza. Artyom baixou os olhos. Ele me ligou ontem, confessou. Disse que me ama, que tudo vai se ajeitar. Pediu para eu não pensar mal dele. E o que você respondeu? Perguntei, com cuidado. Falei que preciso de tempo, deu de ombros. Não sei o que sinto, mãe. Por um lado, ele é meu pai. Por outro, o que ele fez com você conosco?
Coloquei minha mão sobre a dele. Tudo bem, filho. Você tem direito a todos os seus sentimentos. E a se relacionar com seu pai também. Nunca vou ficar entre vocês dois. Artyom agradeceu com um aceno de cabeça. E agora? Quero dizer, dinheiro, despesas, a faculdade. Vamos dar um jeito, afirmei, com mais convicção do que sentia. Meu salário cobre as contas e a comida. Seu pai vai pagar pensão. Quanto aos estudos, lembra do Nikolai Stepanovich, do Departamento de Educação do Distrito? Ele se ofereceu para te ajudar com os exames. De graça. Aquele que deu palestra na última conferência pedagógica? Perguntou Artyom, animando-se. O que era professor de matemática? Isso. E de física também, sorri. Virá 2 vezes por semana dar aulas para você. Legal. Seus olhos brilharam. Ele parece ser bom. Nada como aquele nosso professor de física da escola. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o tic-tac do relógio na parede e o uivo do vento lá fora. Pela primeira vez em muitos dias, senti algo parecido com calma. Sim, tempos difíceis viriam. Sim, o divórcio seria doloroso. Mas, olhando para meu filho, soube que daríamos conta. Mãe Artyom quebrou o silêncio de repente. E você? Como está, por dentro? Pensei em como explicar a um adolescente de 16 anos a complexidade daquilo, o vazio onde antes havia amor, o medo do desconhecido, a amargura da traição, a perda da confiança não só em uma pessoa, mas na própria vida. Sabe, falei devagar. É como quando você quebra um osso. No começo, a dor é insuportável. Depois ela diminui, mas fica latejando constante. Até que com o tempo o osso se consolida. Talvez não fique igual a antes, talvez fique um pouco torto, mas você volta a andar, a correr, a viver. Estou entre a primeira e a segunda fase agora. Mas sei que a terceira virá. Artyom assentiu, como se entendesse. Talvez entendesse mesmo. Às vezes os filhos são muito mais sábios do que imaginamos. Estou aqui, mãe, disse ele, simples. A gente está junto. Vai ficar tudo bem. Abracei-o, sentindo os olhos ardendo não de tristeza, mas de orgulho por aquele menino que se tornará meu porto, e de gratidão por, naquele redemoinho, ter uma âncora tão sólida. Do lado de fora, a neve continuava caindo, cobrindo a cidade com um manto branco. Em algum lugar daqueles montes, ficaram as pegadas dos 17 anos que vivemos com Victor, mas elas já estavam sendo apagadas pelo vento, desaparecendo sob novas camadas. À frente, porém, uma luz fraca porém constante começava a despontar, a de uma nova vida que Artyom e eu ainda construiríamos. As tempestades de fevereiro caíram sobre a cidade com uma força incomum, varrendo as ruas, paralisando o trânsito, transformando tudo em um reino de gelo e neve. Da minha janela, a creche parecia um brinquedo, as varandas cobertas de branco, os pequenos montes de onde as crianças, em macacões coloridos, deslizavam como confete sobre um tecido imaculado. Observava-as com uma ternura distanciada. Depois que Victor foi embora, o tempo se dividira para mim. O antes, jantares em família, planos compartilhados, a sensação de segurança, e o depois, o silêncio da casa vazia à noite, o sono inquieto, a incerteza do amanhã. Só o trabalho permanecia igual. As mesmas crianças, as mesmas canções, as mesmas preocupações diárias. Alla Semyonovna, você é chamada ao telefone, interrompeu meus pensamentos a jovem auxiliar Maria, com sua voz doce. É sua sogra. Estremeci. Depois da saída de Victor, quase não falávamos com Maria Ivanovna. Não por evitação, mas porque não sabíamos como agir, do que falar, agora que nossa família se desfez. Alô, Tcheca, sua voz soou quente e firme pelo telefone. Venha hoje tomar chá aqui em casa. Por volta das 5. Tudo bem, respondi surpresa. Artyom também pode passar se quiser. Para quê? Perguntei diretamente sem estar preparada para conversas emocionais ou lembranças. Precisamos conversar, foi tudo que ela disse. Sério? Só conversar? Insisti. Você sabe que ainda não entrei com o divórcio, não é? Justamente por isso, sua voz carregava uma convicção que não deixava espaço para recusa. Venha, não se arrependerá. Está bem, Maria Ivanovna. Estaremos lá. Artyom levantou as sobrancelhas quando lhe falei que iríamos à casa da avó, mas não fez perguntas. Sabia que eles mantinham contato. Sua avó não pretendia perder o único neto por causa dos erros do filho. Aposto que vão ter panquecas, sorriu ele, enquanto subíamos a escada do segundo andar. Sinto falta das panquecas da vovó. Eu também, confessei, sentindo o peito apertar com aquela frase simples. Maria Ivanovna nos recebeu de avental, os cabelos presos sob um lenço com cuidado. Entrem logo, que meleca danada está lá fora, disse, fechando a porta atrás de nós.
Tirem os casacos, o chá já está quase pronto. Sua casa estava aconchegante e quente. Lenha estalava na burchuica, o fogão a lenha que Victor instalara anos atrás, para emergências quando o aquecimento central falhava, e o ar cheirava a baunilha e canela. Notei surpresa que sobre a mesa da cozinha, além das panquecas e da geleia costumeiras, havia uma pasta com papéis, arrumados com esmero. Sentem-se, meus queridos. Serviu o chá com o gesto habitual. Estão com frio? Comam, não fiquem com cerimônia. Artyom não se fez de rogado, esticando a mão para uma panqueca. O que são esses papéis? Perguntei intrigada. Ah, isso, um sorriso enigmático iluminou o rosto de Maria Ivanovna. É a nossa arma, netinho. Arma? Repeti sem entender. Contra Victor, explicou ela calma. Engasguei-me com o chá. Contra o papai? Artyom endireitou-se na cadeira, tenso. Por quê? Maria Ivanovna olhou para nós dois por um longo momento. Depois, suspirou. Eu me orgulhei do meu filho a vida toda. Achei que tinha criado um homem de verdade, honesto, decente e leal. Balançou a cabeça. Mas ele traiu não só você, Ala. Traiu tudo aquilo em que eu acreditei ter ensinado a ele. Senti-me desconfortável. Afinal, era seu filho. E eu, de certa forma, estava no meio daquilo. Maria Ivanovna, não precisa ser assim. Tentei suavizar, sentindo o peso da situação. A vida é cheia de surpresas, nem tudo é preto no branco. Não, Ala, nem tudo deve ser tolerado. Sua voz endureceu, cortando minhas palavras como uma lâmina. Entendo, sim, que um homem deixa a esposa por uma jovem. É doloroso, mas... Fez uma pausa, como se pesasse cada sílaba. Até isso, embora imperdoável, ainda tem alguma lógica. Os homens são fracos, especialmente quando a idade os faz acreditar que o tempo está escapando. Seus dedos apertaram a borda da mesa. Mas o que ele está fazendo agora? Isso eu não deixarei passar. O que ele está fazendo? Perguntei, cautelosa, enquanto Artyom observava em silêncio, os olhos fixos na avó. Maria Ivanovna abriu uma pasta de couro gasto e deslizou-a sobre a mesa. Olhe só. Diante de mim, uma pilha de extratos bancários, saques constantes da nossa conta conjunta, quantias que nunca haviam sido discutidas. Depois fotografias. Victor saindo de uma joalheria com uma mulher. Oksana, conforme a legenda escrita à caneta na margem. Eles em um restaurante caro rindo, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. E então, o golpe final, um contrato de aluguel. Um apartamento no centro por 18 mil por mês. Quase metade do salário oficial dele. Metade do que ele ganha. Maria Ivanovna cuspiu as palavras. Não vai para o filho, mas para ela. Seus olhos encontraram os de Artyom, e ela hesitou, como se tivesse dito demais. Desculpe, meu querido. Não era para falar na sua frente. Eu já não sou criança, vovó. E Artyom respondeu sereno. Sei tudo do papai e da nova namorada dele. A ironia em sua voz era cortante. Mas como a senhora conseguiu tudo isso? Meus dedos tremiam enquanto folheava as provas, extratos, fotos, cópias de documentos. A senhora investigou? Maria Ivanovna esboçou um sorriso astuto. Acha que passei tantos anos na feira de verduras à toa? Seus olhos brilharam. Lá, todo mundo conhece todo mundo. Oksana aparece toda sábado, se gabando do rico namorado para as moças do caixa. Ela inclinou-se, baixando a voz. E tem uma vizinha que mora bem no prédio onde seu pai alugou o apartamento para ela. Olhos e ouvidos em todo lugar, minha filha. Olhei para aquela mulher de mãos calejadas e cabelo grisalho com uma admiração nova. Quem diria que por trás da aparência simples de uma aposentada esconderia-se uma estratégia tão afiada? Mas, por que juntar tudo isso? Perguntei, ainda atordoada. Para que você e Artyom tenham o que merecem, sua voz não deixava espaço para réplicas. Alimentos justos. Divisão honesta do que é de vocês. Conheço meu filho, Ala. Se pressionado, ele se esquiva, esconde dinheiro, faz corpo mole. Ela bateu a palma na mesa. Isso não vai acontecer. Eu não quero guerra, murmurei, sentindo o peso da exaustão. Só quero me divorciar e seguir em frente. E não haverá guerra, ela retorquiu, empurrando um papel na minha direção. Se você for um bom advogado. Olhei para o nome anotado, Helena Viktorovna Smirnova, seguido de um telefone. A melhor especialista em divórcios da cidade, explicou Maria Ivanovna. Já está a par de tudo. A senhora falou com ela? Espantei-me. Não só falei. Encontrei-me com ela ontem. Seu tom era pragmático. Ela disse, com essas provas podemos exigir o máximo, 25% de todos os rendimentos dele. São cerca de 11 mil por mês só do salário oficial, mais uma parte das gorjetas e bicos. Maria Ivanovna cruzou os braços. E quanto custa um advogado assim?
Perguntei, mentalmente calculando meu orçamento apertado. 40 mil, ela respondeu seca. Mas dá para parcelar. E então, com um gesto que não deixava margem para recusa, acrescentou, eu completo o que faltar. Seus olhos se voltaram para Artyom, que ouvia tudo em silêncio. É meu neto. Não permitirei que ele pague pelos erros do pai. As lágrimas vieram sem aviso, não de dor, mas de gratidão. Sempre respeitei minha sogra, mas naquele momento vi nela uma força que nunca havia notado. Uma mulher que, mesmo contra a própria carne e sangue, ergueria-se pela justiça. Obrigada, foi tudo que consegui dizer, a voz embargada. Não há de que, filha, ela acariciou minha mão, e pela primeira vez notei como suas próprias mãos tremiam levemente. Nós, mulheres, temos que nos apoiar. Uma sombra passou por seu rosto. E eu tenho uma culpa contigo. Culpa? Repeti, confusa. Por ter criado um filho como ele, admitiu, simples assim. E nos seus olhos, por trás da determinação, vi uma dor antiga, cuidadosamente escondida. No dia seguinte, no jardim de infância, não conseguia me concentrar. As crianças brincavam, mas minha mente voltava sempre àquela pasta, às provas, à advogada. Pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com a esperança. Não a ilusão de reconciliação, isso seria auto-engano, mas a certeza de que a justiça talvez não fosse tão distante assim, que eu não estaria sozinha. Foi durante a sesta, quando os pequenos dormiam e o silêncio reinava, que Galileia Pavlovna apareceu na porta. Semyonovna, venha ao meu gabinete quando puder, disse já se afastando. Preciso falar com você. Assenti, mas um frio me percorreu. A diretora só me chamava assim quando havia problemas, uma reclamação de pais, uma inspeção inesperada. O que será agora? Uma hora depois de passar a turma para auxiliar, bati à porta do seu gabinete. Entre, Ala. Sente-se. Galileia Pavlovna indicou a cadeira à sua frente. Chá. Não, obrigada, recusei, tensa. Aconteceu algo? Aconteceu com você? Ela foi direta. O jardim todo está falando. Você e Victor se separaram. Suspirei. Em uma cidade pequena, fofocas voavam mais rápido que o vento. Sim, vou entrar com o divórcio em breve. E está fazendo certo, surpreendeu-me, cruzando os braços. Não dá para perdoar uma coisa dessas. Fitei-a, atonita. A senhora sabe? Minha querida, Galileia Pavlovna riu sem humor. Vivo aqui há 40 anos, 30 deles como diretora. Uma mosca não passa despercebida. Seu sorriso foi irônico. Além do mais, ela é Oksana, sobrinha da nossa enfermeira do posto da rua Okskaya. Abanou a mão. Mundo pequeno, não tem jeito. Senti o rosto queimar. Todo mundo sabia. Não se envergonhe, ela acenou desdenhosa. Você não tem culpa nenhuma. Agora, ele balançou a cabeça. Mas não vou perder seu tempo com fofocas. Chamei você por outro motivo. Motivo? Perguntei, desconfiada. Ouvi dizer que você marcou com a Smirnova, baixou a voz, embora estivéssemos sozinhas. Boa escolha. Ela é excelente, mas... Abriu a gaveta e retirou um envelope fino. Tenho algo para você. Dentro documentos, fotos, e meu coração deu um salto, uma cópia do contrato de aluguel da tal apartamento, assinado por Victor Krylov em nome de Oksana Petrova. De onde? Meu filho trabalha na imobiliária Ryoliorskaya, explicou secamente. Quando soube que seu marido alugara um apartamento para amante, pedi para verificar. Descobri que o contrato não é por 6 meses como de costume, mas por 1 ano, com 3 meses adiantado. Seus olhos brilharam. 216 mil rublos, Ala. De onde o motorista de entrega tira tanto dinheiro? A coluna gelou. 216 mil. Era mais do que ele ganhava em 6 meses. Talvez. Um empréstimo. Talvez. Galileia Pavlovna me encarou, significativa. Ou talvez não. Enfim, entregue isso à advogada. Não deixe que ele saia impune. Você trabalhou 17 anos ao lado dele, criou um filho. Tem direito a uma compensação. Fiquei ali, atordoada não pelas novas provas contra Victor, mas por aquela rede de solidariedade inesperada. Mulheres que teoricamente não tinham motivo para se envolverem, estendiam as mãos. Por que todas estão me ajudando? A pergunta escapou rouca. Galileia Pavlovna olhou para mim com uma ternura quase maternal. Porque nenhuma mulher deveria enfrentar uma traição sozinha, aloxa. Suspirou. Todas nós já passamos por isso. Umas com maridos, outras com pais, irmãos, filhos. Os homens podem ser cruéis quando acham que não haverá consequências. Seu tom endureceu. Nosso trabalho é mostrar que sempre há. Assenti, sentindo algo novo brotar dentro de mim. Não apenas gratidão, mas determinação. Uma vontade firme de lutar, não só por mim, não só por Artyom,
mas por todas que, como eu, já se sentiram abandonadas. Então, disse Galileia Pavlovna, fechando a pasta com um estalo, mãos à obra. Helena Viktorovna Smirnova, uma mulher elegante de cerca de 40 anos, ajustou os óculos de armação fina e olhou para mim com atenção. Seu escritório, pequeno mas aconchegante no centro da cidade, estava iluminado pela luz amarela de uma luminária que incidia sobre os documentos espalhados pela mesa. Ali estavam todas as provas que Svekrov e Galilei Pavlovna haviam reunido para mim, além dos meus próprios papéis, certidão de casamento, certidão de nascimento de Artyom, documentos da casa. Sua posição é muito forte, disse a advogada, folheando os papéis com precisão. Você tem direito não apenas à pensão alimentícia máxima, que são 25% de todos os rendimentos do seu marido, mas também a uma compensação pelos recursos que ele gastou com sua nova companheira. Isso é possível? Perguntei, surpresa. Com essas provas, sim, ela apontou para as fotografias e o contrato de aluguel. Podemos comprovar que o dinheiro da conta conjunta foi usado não para as necessidades da família, mas para os caprichos pessoais dele. Isso configura violação da legislação familiar. Ouvi suas explicações claras e seguras, e uma certeza foi crescendo dentro de mim: eu tinha direitos. Podia me defender. Podia proteger meu filho. Quanto ao apartamento, continuou ela, você disse que ele foi privatizado em seu nome antes do casamento. Sim, meus pais me ajudaram na época, confirmei. Excelente. Então a casa permanece inteiramente com você. Isso nem se discute. Fez uma anotação em seu caderno e prosseguiu. O processo de divórcio pelo tribunal levará cerca de 3 meses a partir da entrada do pedido. Serão necessárias 2 ou 3 audiências. Na primeira, apresentaremos sua intenção de dissolver o casamento e as provas da infidelidade. Na segunda, discutiremos a pensão e a divisão de bens. E o Victor? Ele vai negar tudo? Perguntei, imaginando como ele se contorceria diante do juiz. Pode tentar, respondeu Helena Viktorovna, confiante. Mas com essas provas, suas chances são mínimas. Homens como ele costumam desistir rápido quando percebem que o jogo acabou. Provavelmente, ele aceitará nossas condições para evitar a humilhação pública. Agradeci mentalmente a Maria Ivanovna e Galilei Pavlovna por sua previsão. Minha taxa é de 40.000 rublos, disse a advogada, passando para os detalhes práticos. Mas considerando sua situação, posso oferecer um parcelamento, 10.000 agora e o restante após o término do processo, quando você receber os primeiros pagamentos da pensão. Obrigada, agradeci sincera. Isso vai me ajudar muito. Não há de que, respondeu ela, simples. Eu mesma passei por um divórcio há 10 anos. Sei como é. Discutimos mais alguns detalhes jurídicos, traçamos um plano de ação, e saí do escritório com o coração leve. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha controle sobre a situação, que poderia, enfim, influenciar meu próprio destino. Naquela noite, Artyom e eu jantávamos na cozinha com uma simples, mas reconfortante refeição de mingau e almôndegas. Contei a ele sobre a reunião com a advogada, sobre o processo de divórcio que se aproximava, sobre o plano que agora tínhamos. Quero estar com você no tribunal, disse ele de repente. Por quê? Surpreendi-me. Será desagradável, Artyom. É melhor você não ver tudo isso. Não, mamãe, eu quero estar lá, respondeu sério, com uma maturidade que me deixou sem palavras. Quero que papai veja que estou do seu lado. Que ele entenda que traiu não só você, mas também a mim. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Por um lado, não queria envolver meu filho em nossas disputas com Victor. Por outro, ele tinha o direito de escolher, de ter voz. Está bem, concordei finalmente. Se você tem certeza de que está pronto para isso, pode ir. Estou pronto, respondeu, firme. E sabe de uma coisa, mamãe? Eu me orgulho de você. De mim? Levantei as sobrancelhas, surpresa. Por quê? Por não ter desistido. Por não ter se tornado uma vítima, disse ele, olhando nos meus olhos. Por lutar por nós, pela nossa família. Mesmo que agora sejamos só nós dois. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Poderia ter agido diferente, me resignar, aceitar o papel de esposa abandonada, deixar que as coisas seguissem seu curso. Mas em vez disso escolhi agir. Escolhi lutar. Escolhi seguir em frente. Sabe, disse eu, olhando para meu filho, já quase um homem. Dizem que família não é só laço de sangue. É também a escolha que fazemos todos os dias. E sou grata pela sua escolha, Artyom. Ele sorriu daquele jeito especial que sempre me lembrava o menininho que um dia segurei nos braços. E eu sou grato a você por nunca me obrigar a escolher entre você e papai. Essa foi minha própria escolha. Naquele momento entendi que daríamos conta.
Que não importa o que acontecesse dali em diante, resistiríamos. Porque ao meu lado não estava apenas meu filho, mas também todas aquelas mulheres que me estenderam a mão, Svekrova, a diretora, a advogada. Era solidariedade feminina. Era aquele desejo silencioso, mas inquebrantável, de justiça que me dava força, que me enchia de coragem. Do lado de fora, a nevascada de fevereiro ainda girava no ar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia frio. Dentro de mim, um calor se acendia, prenúncio da primavera que, com certeza, chegaria para substituir o longo inverno de provações. O terno escuro que Vitor usava nos dias de reuniões importantes, aquele que sempre lhe caía como uma luva, agora parecia grande demais, como se o dono tivesse encolhido por dentro. Ele nos cumprimentou com um aceno distante, sem ousar se aproximar. Apenas trocou um rápido aperto de mão com Artem e sussurrou algo que não consegui ouvir. Filho, você sabe que sempre serei seu pai. Não precisei ouvir a resposta de Artem para entender, pelo rosto abatido de Vitor, que as palavras do menino não haviam sido o consolo que ele esperava. A juíza Vetrova não era a jovem severa que eu imaginara. Uma mulher de olhar penetrante e voz calma, mas firme, conduziu a sessão com precisão cirúrgica, sem deixar espaço para divagações emocionais. Helena Viktorovna, minha advogada, apresentou o caso com clareza cortante. 17 anos de casamento, um filho menor de idade, traição comprovada documentalmente, desvio de recursos familiares e violência física. Enquanto ela enumerava os fatos, eu observava Vitor. Ele mantinha a cabeça baixa, como se o peso de cada palavra o empurrasse para baixo. De vez em quando, seus olhos buscavam os meus, e por um instante, apenas um instante, senti pena. Não daquele homem que nos traíra, mas do rapaz sorridente com quem sonhara construir uma vida tantos anos atrás. Quando chegou a hora das provas, Helena Viktorovna depositou sobre a mesa da juíza fotografias, extratos bancários, uma cópia do contrato de aluguel e depoimentos. Meritíssima, disse ela com convicção, podemos comprovar que o réu desviou 120 mil rublos dos nossos fundos familiares para presentes e sustento de sua amante. Esse dinheiro era destinado à preparação do nosso filho para a universidade. Além disso, o senhor Krylov alugava um apartamento para a senhora Petrova no valor de 18 mil rublos por mês, quase metade de sua renda oficial. Vitor empalideceu como um lençol estendido ao sol. Seu advogado, um jovem claramente inexperiente em causas familiares, tentou argumentar algo sobre estresse emocional e crise da meia-idade, mas até ele mesmo parecia duvidar das próprias palavras. Foi então que Vitor pediu a palavra. Meritíssima, reconheço minha culpa, disse, a voz trêmula. Comportei-me de maneira indigna com minha esposa e meu filho. Estou disposto a pagar pensão e ressarcir os valores desviados. Peço apenas que me permitam manter o vínculo com meu filho. A juíza Vetrova observou longamente antes de se voltar para Artem, sentado ereto na bancada das testemunhas, como um pequeno soldado. Jovem, disse ela, em breve você completará 18 anos. Tem o direito de decidir se deseja manter contato com seu pai, e em que termos. Eu sei, meritíssima, respondeu Artem sereno. Não pretendo romper os laços com meu pai. Ele errou, mas continua sendo meu pai. Porém, acredito que minha mãe merece uma decisão justa do tribunal, depois de todos esses anos dedicados à nossa família. Meu coração se encheu de orgulho. Aos 16 anos, meu filho demonstrava uma maturidade que seu próprio pai jamais alcançara. Em menos de 40 minutos, a juíza proferiu a sentença. Divórcio decretado, o apartamento, meu bem pré-nupcial, permaneceria comigo e com Artem. Vitor deveria pagar 25% de seus rendimentos como pensão, cerca de 11 mil rublos mensais, além de ressarcir os 120 mil desviados em parcelas ao longo de um ano. Ao sair da sala, senti um alívio estranho, como se uma carga invisível tivesse sido retirada dos meus ombros. Não havia triunfalismo, nem ódio, apenas uma quietude nova, como o céu depois da tempestade. Vitor tentou se aproximar, mas Maria Ivanovna se interpôs entre nós. Não agora, filho, disse ela firme. Dê a ela tempo. Ele recuou, obediente, mas pediu a Artem que ficasse por um instante. Vi-os conversar em voz baixa e no final, meu filho deu um tapinha no ombro do pai, como se ele fosse o adulto consolando aquele homem perdido. Maio trouxe uma surpresa inesperada. Galina Pavlovna me chamou em seu gabinete e, sem rodeios, anunciou: Simeonovna, estou me aposentando. Já trabalhei o suficiente, os netos esperam, a Dasha está abandonada. E recomendo você para meu lugar, como coordenadora pedagógica. Mas há pessoas mais experientes, gaguejei. Experiência tem, concordou ela, mas não tem o que você tem. Além disso, você precisa desse cargo.
O salário é melhor, as responsabilidades também, mas você dá conta. Assim, tornei-me a coordenadora pedagógica do Jardim de Infância número 15, Chave de Ouro. Novas funções, novos desafios e um salário de 35 mil rublos, quase o dobro do que ganhava antes. Com a pensão de Vitor, quando ele pagava, e o trabalho de Artem aos finais de semana em uma loja de informática, nosso orçamento doméstico finalmente respirara aliviado. Em junho, Maria Ivanovna me contou que Oksana abandonara Vitor assim que descobrira suas dívidas, financiamento do carro, aluguéis atrasados, as obrigações com a pensão e a indenização a mim. Ele mesmo me contou, suspirou a sogra. Veio aqui, sentado na cozinha como um cachorro molhado. Disse que quando o dinheiro acabou, o amor dela também evaporou. Agora ela mora com um empresário dono de lojas. Sinto muito, falei, sincera. E era verdade, não havia nem sombra de vingança em mim, apenas um cansaço compassivo por aquele homem com quem dividira quase 2 décadas. Eu não, cortou Maria Ivanovna. Bem feito, idiota. Talvez agora aprenda. Julho foi marcado pela formatura de Artem. Seu sucesso nos exames não teria sido possível sem as aulas de Nikolai Stepanovich, metodista da Secretaria Distrital de Educação. 2 vezes por semana, ele vinha à nossa casa ajudar meu filho com matemática e física. Depois, tomávamos chá na cozinha e conversávamos sobre livros, sobre a vida, sobre o futuro. Nikolai era viúvo. Sua esposa falecera 3 anos antes, vítima de complicações de uma gripe, deixando-o com a filha Sonética, então com 12 anos. Ele evitava falar da dor, mas certa vez, enquanto caminhávamos pelo parque da cidade após uma aula, confessou: sabe, Ala, achei que nunca mais conseguiria sorrir. Pensava que tudo dentro de mim tinha se apagado. Até que comecei a vir aqui, a ver como você reconstruía sua vida depois do golpe. E algo mudou. Voltei a sentir que estava vivo, não apenas sobrevivendo. Lembro-me daquele entardecer no ponte sobre o rio Kolomenskaya, quando o sol poente tingia a água de rosa. Tudo estava tão quieto, tão em paz, que pela primeira vez em anos senti dentro de mim um calor parecido com felicidade. Agosto me levou a Moscou para um curso de capacitação para coordenadores pedagógicos, 2 semanas em um alojamento da universidade. Era minha primeira viagem longa em anos, e a preocupação de deixar Artem sozinho me acompanhava. Mãe, logo farei 18, revirou os olhos. Prometo não queimar o apartamento nem fazer festa com garotas. O curso foi enriquecedor, novas metodologias, abordagens modernas para a educação infantil, trocas com colegas de outras cidades. Mas o que mais me surpreendeu foi reencontrar Nikolai lá. Ele fazia um curso para diretores escolares. Durante aquelas 2 semanas, almoçávamos juntos na cantina da universidade, passeávamos pelas noites moscovitas, discutíamos as aulas do dia. Ele me levou à Galeria Tretiakov e ao Museu da Cosmonáutica. Eu, por minha vez, o arrastei para a Casa Museu de Marina Tvetaeva, lugar que há muito sonhava conhecer. Na última noite, sentamos em um banco do Jardim Alexandrovski, observando as luzes do Kremlin se acenderem uma a uma. O ar estava morno, e uma melancolia doce pairava entre nós. Amanhã seria o retorno à colônia e à rotina cotidiana. Ala, disse Nikolai de repente, olhando para algum ponto à frente, como se as palavras custassem a sair. Eu sei que não se passou tanto tempo desde o seu divórcio, e talvez você ainda não esteja pronta. Ele hesitou, procurando as palavras certas. Mas eu gostaria de continuar nosso convívio não apenas como professor de Artyom. De outro jeito. Uma pausa. Como um homem que se interessa por uma mulher. Sorri, sentindo o rosto esquentar. Ele, percebendo meu constrangimento, assentiu em agradecimento, como se minha reação já fosse uma resposta. É isso. Você me atrai muito, Ala. Sua força, sua bondade, essa capacidade de não se quebrar diante das adversidades. Não estou com pressa, só quero que saiba. Olhei para ele por longo tempo, aquele homem sério, um pouco tímido, com as ruguinhas nos cantos dos olhos que se aprofundavam a cada sorriso. Nada nele lembrava Victor, nem na aparência, nem no jeito de ser. E isso, estranhamente, era um alívio. Eu também gostaria de continuar nosso convívio, respondi baixo. Em todos os sentidos. Na primavera de 2026, quando Colonna novamente se afogava no branco das macieiras em flor e no lilás das seringas, Nikolai e eu nos casamos. Uma cerimônia discreta nos Ax, alguns votos trocados, um jantar íntimo em casa. Só os mais próximos estavam presentes da Artyom, que já cursava engenharia na Universidade Técnica de Moscou, mas voltava para casa todos os fins de semana. Soneca, com seus 14 anos e uma paixão por matemática e programação que rivalizava com a do irmão,
Maria Ivanovna, minha ex-sogra, que se tornará mais próxima do que nunca, Galina Pavlovna, a vizinha de tantos anos, e alguns colegas de trabalho. Enquanto servia o chá na cozinha, só nós duas, Maria Ivanovna me perguntou: "Você é feliz, Ala?" Olhei pela janela, onde Nikolai mostrava algo para Soneca e Artyom junto à pequena canteira que havíamos plantado no quintal. Rosas e peonias que deveriam florescer aquele verão. Sim, respondi, sincera. Sabe, eu nunca imaginei que aos 40 anos poderia recomeçar, que perderia uma vida e encontraria outra, não pior, só diferente. Como na natureza, ela concordou balançando a cabeça. Depois do inverno mais rigoroso, a primavera sempre chega. E não importa quão duro foi o gelo, as flores brotam de qualquer jeito. Uma segunda primavera, completei, sorrindo. Na terra e no coração. Nos abraçamos, ela, uma mulher que pela lei já não era minha sogra, mas que o coração insistia em manter como família. Eu, começando um novo capítulo sem medo de virar a página. Do lado de fora, os pássaros gorjeavam, os raios de sol dançavam nas paredes. Da sala vinham as vozes e risadas das crianças. Naquele instante, entendi uma verdade simples mas profunda. Às vezes é preciso passar pela dor para valorizar a cura. Às vezes é necessário ser traído para aprender a confiar de novo. Às vezes precisamos perder o que julgávamos ser nossa única felicidade para descobrir a que realmente nos pertence. E em meu coração era a primavera outra vez vibrante, cheia de cores, repleta de esperança. Dessa vez eu não a deixaria escapar. Agora, meus pensamentos não se prendiam mais ao passado, mas voavam rumo ao futuro. Imaginava os netos que, quem sabe, um dia eu embalaria nos braços, as viagens que faria com Nikolai, descobrindo lugares onde o tempo parecia parar. A nova posição no jardim botânico que não só garantia estabilidade, mas me enchia de orgulho profissional por ver minhas ideias florescerem literalmente. A vida seguia teimosa e generosa apesar de tudo. E sabe de uma coisa? Eu era feliz de um jeito novo, diferente, mas profundamente feliz, porque havia compreendido o essencial. A felicidade não está no casamento perfeito, nem em atender às expectativas alheias, nem em manter as aparências de uma vida que já não existe. A felicidade está na coragem de recomeçar, está na força para seguir adiante quando o chão parece desmoronar, está na honestidade de admitir que o caminho antigo levou a um beco sem saída, e na sabedoria de buscar uma nova vereda. A aliança do primeiro casamento guardava na caixa de joias, entre outras lembranças. Não como um peso, mas como uma prova de que eu havia atravessado a tempestade. Talvez um dia, se Artem tiver uma filha, eu a mostre a ela e conte a história de sua avó, que aos 40 anos encontrou dentro de si a bravere para reinventar a própria vida. Com esse pensamento adormecia em paz, sem a sombra dos pesadelos ou da ansiedade. A segunda primavera em minha vida desabrochava em cores intensas, e eu estava pronta para saborear cada instante, sem medo, sem olhar para trás, com a certeza de que os melhores momentos ainda estavam por vir. Dizem que depois dos 40 a vida começa de verdade. Antes, eu via isso como um consolo vazio para quem já não era jovem. Agora, sabia que era a mais pura verdade. Porque a vida de fato começa quando você finalmente se conhece, seus desejos autênticos, seus valores inegociáveis. Pouco importa quantos anos levou para chegar lá. O que importa é que você chegou. E assim, entre risos das crianças ecoando pela casa e o cheiro de terra úmida depois da chuva, eu aprendi a dançar com a vida, não mais arrastando os pés, mas com passos firmes e leves, como quem sabe que o melhor da música ainda está por tocar.